Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. Vem pra IBD. A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje, a lição de número 9, que tem como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscreverem no nosso canal, deixe o seu joinha, comente os nossos vídeos, compartilhe com seus alunos, com sua igreja, com seus irmãos em Cristo, amém? Não se esqueça também que na descrição deste vídeo nós temos o link que dá acesso ao teste online. Teste simples, rápido e fácil. Não deixe de compartilhar, dá também para imprimir esse teste online. Baixe ele em PDF, imprima e leve para sua sala de aula, para assim seus alunos vierem a ser instigados a lerem a lição bíblica, amém? Então vamos lá, lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Texto áureo, encontra-se em Jó, capítulo 28, versículo 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, capítulo 28, dos versículos 1 ao versículo 28. Amém? Então vamos comentar, meus irmãos, fornecer alguns subsídios extras desta lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Pois bem, meus amados irmãos, nesta lição percebemos que quando se lê o livro de Jó, após aqueles embates com os seus 3 primeiros amigos, ou seja, com Elifaz, Bildade e Zofar, Jó agora vem e vai começar a falar. A gente conhece essa parte como monólogo, faz parte do monólogo ali de Jó falando, que ele se inicia a partir do versículo do capítulo 27 e vai até o capítulo 31. Por quê? Porque agora é Jó, é o monólogo de Jó, conhecido essa parte como o monólogo de Jó. E Jó, neste versículo, exclusivamente 28, temos uma descrição, uma verdadeira exaltação sobre a sabedoria, mas a sabedoria de Deus, não aquela advinda de homens, mas a sabedoria de Deus. E Jó, como está dentre os livros, está dentro ali da literatura hebraica, considerado como um livro poético, é um livro também de sabedoria, tanto ele como Provérbios e Eclesiastes. O livro de Jó agora vem contrapor, meus irmãos, aquela doutrina defendida pelos seus amigos, que era a doutrina até então da época. Por quê? Porque era uma doutrina que se acreditava que aquela doutrina era a doutrina certa. Era a doutrina exclusiva e era aplicada de uma forma geral. Mas Jó, através da experiência que ele está passando, ele percebe que aquela doutrina a qual ele cria, e não só ele, mas seus amigos, ou seja, a doutrina da retribuição, da justiça divina através da retribuição, ou seja, os bons, Deus abençoa, Deus faz com que eles sejam prósperos, mas os maus, Deus castiga e faz com que passe por sofrimento. Mas vem Jó agora com sua experiência e nos mostra que
essa teologia tradicional da época, ela não é aplicada a todos os seres humanos. Embora ela seja uma verdade que até se encontra nas escrituras sagradas, ela não é universal. Vamos falar assim, ela não pode ser generalizada. E vemos isso na história de Jó. No Novo Testamento não precisamos nem falar, porque o próprio Cristo sofreu, era um homem sem pecado e veio a este mundo e sofreu, foi perseguido, foi blasfemado, falaram calúnias dele e ele era um justo. Então, meus amados irmãos, essa doutrina, essa teologia retributiva que era defendida pelos amigos de Jó, é uma doutrina falha. E Jó é a pessoa mais adequada na qual nós podemos falar com a certeza, na experiência do patriarca que ele viveu, que aquela doutrina não se aplica a todos os seres humanos. E Jó sofreu isso em sua vida. Então, meus amados irmãos, nesse capítulo 28, Jó agora vem fazer uma exaltação à sabedoria de Deus. E tudo isso em contrapartida ao que os seus amigos, como vimos nas 3 lições anteriores, falavam para ele. Que os amigos de Jó achavam-se mais sábios do que todos. E eles tinham a resposta para tudo. E Jó agora vem e começa a falar da verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Que é a sabedoria que não é alcançada nos centros acadêmicos. Que não é alcançada quando a pessoa ali lê, 10, 20, 30 livros no mês ou no ano. Não, a sabedoria agora que Jó está falando é a sabedoria que é advinda de Deus, é aquela sabedoria que não se aprende sentado numa cadeira, escutando alguém lhe ensinar ou lhe instruir, não. Mas é a sabedoria que vem unicamente de Deus. É a sabedoria pura, é a sabedoria excelente, que é a sabedoria que vem de Deus. E o autor da lição, meus amados, ele divide a lição bíblica em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sabedoria vista como um bem material. Quando nós lemos os versículos do 1 ao versículo 11, nós percebemos que essa sabedoria da qual Jó agora está falando, ela está sendo vista como um bem natural. Por quê? Porque Jó faz um paralelo. Ele faz uma comparação, ele tenta ilustrar, porque sabemos que o livro de Jó, não só o de Jó, mas os livros poéticos, são livros ricos em figuras de linguagens, são livros que têm muitas comparações, são livros que têm muito eufemismo, são livros que têm muitas hipérboles e até ironia nos livros também encontramos. Porém, nesses versículos do 1 ao versículo 11 do capítulo 28, a sabedoria agora está sendo vista na esfera natural. Essa é a primeira parte da exposição sobre a sabedoria. E Jó vem a usar uma metáfora, meu irmão, das minas, para ilustrar a busca da sabedoria como um bem natural. Que Jó agora vai usar essa metáfora para fazer uma comparação entre o homem que busca pedras preciosas, o esforço que ele leva para tentar descobrir onde está aquele tesouro. E Jó agora vem e faz essa comparação com a sabedoria que é buscada. Porque assim como os homens, meu irmão, usam técnicas avançadas para encontrarem minérios e metais preciosos na natureza, da mesma forma, eles têm se gastado em busca da sabedoria. Nenhum esforço é poupado, meu irmão. Estes metais estão escondidos na terra. Isso está lá em Jó, capítulo 28, versículo 1 e 2, que fala: na verdade, há veios de onde se extrai a pedra, e para o ouro o lugar em que o derrete. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. Então, todos esses metais que o patriarca Jó está falando, eles estão escondidos na terra. E para eles serem encontrados, meu irmão, isso exige esforço da pessoa. Além de esforço, a pessoa tem que usar técnicas para tentar encontrar esses metais que estão escondidos na terra. E é isto que o patriarca Jó está falando neste versículo 1 ao 11 do capítulo 28. Por quê? Porque as minas, meu irmão, quando aquelas pessoas descem ali para escavar e vão cavando para tentar encontrar algum metal precioso,
Aqueles lugares ali são lugares insalubres, que além de precisarem de apuradas técnicas de escavação, precisam ser bem iluminadas. Todo esse esforço, meu irmão, é justificável, tendo em vista o fim que o objetiva, que é o quê? Encontrar as pedras preciosas. E do mesmo modo, esse esforço que o homem leva de buscar a Deus, de temer a Deus, é o esforço que ele leva para conhecer mais de Deus. E tudo isso demanda tempo, demanda esforço, demanda sacrifício, assim como os mineradores fazem aquele esforço todo para tentar encontrar os metais preciosos. O crente, o servo fiel de Deus, deve buscar encontrar a verdadeira sabedoria, vamos falar assim, o verdadeiro tesouro do qual o Jó está falando, que é a sabedoria advinda de Deus. E é isto que o patriarca está falando neste primeiro discurso seu do capítulo 28. Ele está falando da sabedoria, que ela é vista como um bem natural. Ele faz essa metáfora entre a sabedoria e a busca pelos metais preciosos. E é isto que Jó vem a mostrar para os seus amigos, que a sabedoria que eles estavam falando era uma sabedoria tradicional, que era passada de pai para filho, que se aprende nos círculos acadêmicos, numa cadeira de escola, numa cadeira de faculdade, e toda essa sabedoria que eles tinham, porque eles eram homens sábios, certamente, mas essa sabedoria não era divina de Deus, porque a sabedoria divina de Deus não faria o que eles fizeram com Jó, que eles foram consoladores molestos, como o próprio patriarca fala dele. Vós sois consoladores molestos, médicos que não sabem nada. E Jó fala isso dos seus amigos. E neste primeiro ponto, meus amados irmãos, é isto: a sabedoria está sendo vista na esfera natural. É quando o patriarca faz uma metáfora, aquela comparação entre a mina, os mineradores buscando os metais, com o servo de Deus buscando a sabedoria, ou seja, exige esforço, exige sacrifício. Então tudo isso Jó está mostrando agora para os seus amigos nesse seu monólogo, na qual ele está falando. O segundo tópico da lição é falar sabedoria na esfera comercial. A gente viu que a sabedoria na esfera natural vai do versículo 1 ao versículo 11, e agora a sabedoria na esfera comercial, meus irmãos, ela vai do versículo 12 ao versículo 19. Por quê? Porque tendo gastado todo o seu esforço e usado todas as técnicas disponíveis, mesmo assim o homem demonstrou-se incapaz de encontrar sabedoria. Ele valeu-se de meios naturais nessa busca, é o que nós vimos. É técnicas apuradas, é conhecimento. A sabedoria que se refere Jó, meu irmão, demonstra ser bem diferente daquela conhecida pelos seus amigos, que diziam que a sabedoria era um bem herdado, que passava de pai para filho. Era, portanto, um bem que poderia ser encontrado. Por outro lado, Jó mostra que a sabedoria da qual ele está falando é de natureza diferente, não podendo ser herdada ou passada de pai para filho. Não é, portanto, um bem simplesmente cultural. Mas onde se pode encontrá-la? É exatamente isso que ele mostrará, porque no versículo 12 ele pergunta, o patriarca pergunta, mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Como ficou demonstrado, meu irmão, no entendimento de Jó, a sabedoria não é um bem meramente cultural, que pode ser encontrado por meios naturais. Haveria meios ou caminhos para ela ser adquirida? O homem não lhe conhece o caminho, nem se acha ela na terra dos viventes. Isso está no versículo 13 de Jó 28. O homem não se lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes, meu irmão. Não está no mar, nem tampouco no abismo. Então, da perspectiva natural, não há uma rota para encontrá-la. Muito menos da perspectiva comercial, a que nós estamos vendo agora. Não há nada que possa
comprá-la. É o que ele fala no versículo 16. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofim, nem pelo precioso ônix, nem pela zafira. Onde, pois, estaria sabedoria? E são nesses versículos, do versículo 12 ao 19, Jó agora está mostrando ali que a sabedoria na esfera comercial. Por quê? Porque na esfera natural o homem tentou buscar, tentou encontrá-la. E ele vai encontrar quando ele busca no Senhor, porque é de Deus que vem a verdadeira sabedoria. Mas quando o Jó estava falando aquela metáfora ali da mineração, daqueles homens que se esforçam, ele estava dando o caminho para se encontrar a verdadeira sabedoria, que exige esforço, exige sacrifício, exige abnegação, exige amor altruísta. Tudo isso exige para se encontrar a verdadeira sabedoria. Aí nos versículos seguintes, que é do versículo 12, que Jó agora vem falando do capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 19, ele vem falando, será que nós podemos comprar sabedoria? Onde se compra sabedoria? Não tem, ela não é encontrada na terra. Observe que Jó está seguindo. É uma sequência lógica. Ele faz primeiro uma metáfora, mostrando ali aquela mineração, quando os mineradores eles cavam, vão buscar os metais na terra. E agora ele vem dizendo, mas onde está a sabedoria? Será que ela está na terra? Não, ela não está na terra. Ela não está no mar. Ela não está no abismo. Ela não pode ser comprada. Ou seja, o que a patriarca está dizendo, meus irmãos, sabedoria não tem preço. Ela não pode ser adquirida, ela não pode ser comprada. Porque ela não é um bem comercial. Então é isto que o patriarca está mostrando aqui. A sabedoria inescrutável de Deus, ela não pode ser comprada, meu irmão. Ela não pode ser comercializada. Isto é um mal que acontece nos dias atuais, que muitas pessoas acham que por estudarem, por passarem por grandes centros acadêmicos, acham que são detentores da sabedoria. Não, eles podem ser até detentores do conhecimento, daquilo que ele estudou, mas a verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. É a sabedoria que edifica. É a sabedoria que restaura vidas com as suas palavras sábias. É a sabedoria, meu irmão, que vem do trono de Deus. E Deus a concede àqueles que o amam e o temem e se apartam do mal. Porque essa sabedoria se encontra em Deus. É a sabedoria que faz com que o homem ande em retidão. É a sabedoria que faz com que o homem prospere de maneira correta, sem defraudar ninguém. Esta é a sabedoria que o patriarca Jó agora está falando. Que a sabedoria você não vai encontrar lá na terra. Você não vai encontrar lá no mar. Você não vai encontrar nos grandes centros acadêmicos. Ela não pode ser adquirida. Ela não é passada de pai para filho. Ela não é passada de mestre para aluno, de professor para aluno. Não. Essa sabedoria é diferente. Aí é quando o autor da lição bíblica vem seguindo e nos mostra que a sabedoria ela é vista como um bem espiritual. Que agora vai pegar os versículos 20 ao versículo 28, que é a sabedoria vista como um bem espiritual. E é esta sabedoria que o autor fala. De onde, pois, vem a sabedoria? No versículo 20, meus irmãos. De onde, pois, vem a sabedoria? A pergunta do versículo é repetida. No versículo 20, do versículo 12, ele perguntou isso no versículo 12, como a gente leu. Ele faz a mesma pergunta agora no versículo 20. Jó está caminhando, meu irmão, para a conclusão do seu argumento. Como ele mostrou no primeiro ciclo do seu argumento, que é a sabedoria vista como um bem natural, que é do versículo 1 ao versículo 11. Não é possível obter a sabedoria simplesmente pelo esforço humano. Mesmo que os homens sejam diligentes e aguerridos nesse projeto, ela também não tem preço.
não é um bem comercial e por isso não pode ser comprada. Não tem preço, mas ela possui valor. Isso que nós devemos ter em mente, meu irmão. A sabedoria ela não tem preço, mas ela possui valor. Ela é um bem imaterial. Na verdade, ela é um bem espiritual. Ela não pode ser adquirida por meio da tradição, mas por revelação. Ela não é produto humano, mas é um produto divino, porque ela advém de Deus. E o patriarca encerra falando no capítulo 28, fala: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Ponto. Para encerrar, agora vem o clímax da argumentação de Jó sobre a sabedoria e sua origem. Ele mostra que a sabedoria é divina. Não apenas divina, mas também relacional. Jó mostra não apenas a origem da sabedoria, de onde ela vem, mas também delineia o caminho que nos conduzirá até ela. Deus é a fonte da sabedoria e o temor do Senhor é o meio de chegar-se até ela. Então Jó, portanto, distancia-se dos seus amigos nos conceitos do que seja sabedoria. Em vez de ser produto de uma tradição fria, a sabedoria era revelada e encarnava-se na existência humana. Quem teme ao Senhor foi iluminado, meu irmão, e achou o caminho do entendimento. Esse sim é um sábio de verdade. Nada de maior valor que está na arte, nada mais poderoso que essa sabedoria, que é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos que a põem em prática possuem uma boa inteligência. Esse é o maior de todos os bens, meu irmão. A sabedoria suprema consiste em adorar a Deus, não em cair na inútil ideia de emitir opiniões. Então, meus amados irmãos, esta é a verdadeira sabedoria, é uma verdade revelada, que ela advém de Deus. E o patriarca encerra o capítulo 28, versículo 28, mostrando qual a fonte da sabedoria, de onde vem essa sabedoria. E ela é uma verdade a ser praticada, ela não é apenas teórica, mas é prática. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, meus amados irmãos, nesta lição nós vemos a respeito de Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. É a sabedoria que advém de Deus, como a gente viu, que ela não é adquirida nos centros acadêmicos, nos círculos de faculdades teológicas, não. A sabedoria que advém de Deus, ela é por revelação. Ela vem diretamente de Deus. E Deus que concede ela ao homem. Mas não a todos. Por quê? Porque é a todos que temem a Ele. A Bíblia é clara. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Então o homem que teme a Deus, certamente ele está clamando pelo caminho de sabedoria. Ele está buscando. Ele está tentando alcançar a sabedoria que vem de Deus, porque Deus concede sabedoria a quem os teme, porque o temor do Senhor é a sabedoria. Então, meus amados irmãos, que possamos meditar nesta lição e que possamos agora buscarmos, meu irmão, a verdadeira sabedoria, aquela sabedoria que advém de Deus. E para eu alcançar, eu tenho que me achegar a Deus, porque eu chegando-me a Deus, eu vou começar a ter temor ao Senhor. Não vou praticar mais as obras da carne, a concupiscência dos olhos e tudo aquilo que vem fazer com que o homem se afaste de Deus, porque o pecado faz o homem se afastar de Deus. Então nós devemos nos apartar disso, porque o apartar-se do mal é inteligência. Apartar-se do mal é a inteligência. E o temor do Senhor é a sabedoria. O patriarca definiu tanto a sabedoria quanto a inteligência. Então, que possamos meditar, meus irmãos, nestas palavras, a qual nós falamos neste subsídio desta lição. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima aula, meus irmãos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo, faça um teste online.
Compartilhe o nosso canal com seus alunos, com seus professores, com seus irmãos em Cristo. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula. Amém? Assim, se Deus permitir. Amém. Então Deus abençoe a todos.